Olá, graça e paz, tudo bom com você? Estamos de volta para trazer mais uma reflexão bíblico-teológica para o nosso crescimento espiritual e teológico. Mas antes de nossa reflexão, eu quero, como sempre, pedir a você que se inscreva no meu canal, dê o seu like aí, bem como aperte o sininho para que você possa receber nossas notificações. Se você já ouviu, se você já assistiu vários vídeos meus e não se inscreveu a isso ainda, por favor, faça isso, eu lhe agradeço. O nosso assunto hoje é sobre os eternos decretos de Deus. E para tratar sobre esse assunto assim, muito polêmico e profundo, eu quero trabalhar a Confissão de Fé de Westminster, o capítulo 3, que trata exatamente desse assunto. Então, eu queria pedir que você preste atenção àquilo que você vai ouvir e assistir nesse vídeo, ok? Então, tratando da questão dos eternos decretos de Deus, no capítulo 3, a Confissão de Fé de Westminster diz que, desde toda a eternidade, Deus ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Então, nós temos aqui nessa definição da Confissão de Fé duas coisas. A primeira é que diz que Deus ordenou todas as coisas desde a eternidade de forma livre, ou seja, Deus não foi constrangido por ninguém, Deus não foi obrigado por ninguém, ele tomou a decisão que tomou porque ele quis tomar essa decisão. Então, tudo o que tem no mundo, tudo que já aconteceu, tudo que vai acontecer, Deus ordenou, determinou de forma livre. Foi uma questão de sua própria vontade, do seu próprio interesse, do seu próprio desejo, que é bom, santo e agradável. E diz que essa decisão de Deus, ela foi feita de forma inalterável, ou seja, nada do que Deus decidiu que deva acontecer vai deixar de acontecer ou vai acontecer de forma diferente. Tudo o que aconteceu até agora aconteceu exatamente conforme Deus quis que acontecesse, e tudo o que vai acontecer no futuro vai acontecer conforme Deus quis que acontecesse. Então, essa é a ideia de que Deus ordenou livre e inalteravelmente tudo o que acontece. Desde toda a eternidade, Deus teve um plano imutável com referência à sua criação. E já que um ser eterno e imutável, já que Deus é um ser eterno e imutável, seu plano certamente existiu em todos os seus elementos de forma perfeita e imutável desde toda a eternidade. Então, Deus é um ser que existe desde toda a eternidade, e ele então decidiu que todas as coisas iriam acontecer. Essa decisão aconteceu também desde toda a eternidade. Este plano de Deus envolve até os atos pecaminosos dos homens. Mas veja bem aqui, a gente tem que ter cuidado com essa declaração, que o plano de Deus, o seu eterno decreto, envolve até todos os atos dos homens, inclusive os seus atos pecaminosos. Porém, Deus fez isso de uma forma tão sábia que, de modo nenhum, ele é o autor do pecado, nem faz violência à vontade das criaturas. Então, essa questão aqui é muito importante, porque nós temos em nossos dias aí vários irmãos que têm acusado Deus de ser o autor do pecado. Eles são discípulos de um camarada chamado Vicente Cheung, eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, Vicente Cheung, um oriental, e que tem escrevido muito. E uma de suas obras é sobre o autor do pecado, onde ele claramente diz que Deus é o autor do pecado. E ele, infelizmente, tem feito muitos discípulos. Muita gente tem aderido a essa teologia e tem ensinado e tem brigado por isso, dizendo que Deus é o autor do pecado. Nós, como somos confessionais, e a confissão de fé diz que Deus não é o autor do pecado, então nós repudiamos a ideia de que Deus é o autor do pecado. Embora Deus tenha decretado a entrada do pecado no mundo, embora Deus tenha decidido permitir que o pecado entre no mundo, Deus não é o autor do pecado, e também ele não violenta a vontade da criatura, ou seja, aquilo que a criatura humana faz por sua própria vontade.
e vai responder pelos seus atos. Devemos saber que o propósito de Deus com respeito aos atos pecaminosos dos homens e dos anjos réprobos em nenhum aspecto causa o mal, ou seja, Deus em nenhum aspecto, embora ele tenha determinado a entrada do pecado e do mal, em nenhum aspecto a vontade de Deus causa o mal, nem o aprova, mas Deus apenas permite que o agente mal, né, que o homem, que os anjos malignos realizem o mal. E então Deus administra o mal para seus próprios sapientíssimos e santíssimos fins. Então o que é que Deus faz? Ele toma os atos maldosos dos homens, por exemplo, né? e então ele administra esses atos maus para os seus propósitos santos. O mesmo decreto infinitamente perfeito que ordena a existência do mal, também ordena a lei moral que proíbe e condena todo o pecado. Ou seja, Deus não aprova o pecado, Deus não tolera o pecado. Os decretos de Deus garantem que os agentes serão livres nas suas ações, e as ações livres destes agentes se realizarão infalivelmente perversas, todavia livres e responsáveis. Ou seja, em nenhum momento Deus deixa de responsabilizar o agente livre por seus atos pecaminosos. Mostrando com isso que ele não é o autor do pecado, mas o autor do pecado são os próprios homens. Eles praticam o pecado de acordo com sua natureza pecaminosa, decaída, perversa, depravada. Deus apenas administra os seus atos maus para cumprir o seu propósito santo. A Bíblia está cheia de passagem onde Deus determina o que é de acontecer, mas ao mesmo tempo ele responsabiliza o homem por aquilo que ele faz. Por exemplo, Atos 2:23. Sendo este quem? Jesus, é entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Ainda Atos 4:27 e 28 diz, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Então veja que nessas duas passagens, nós encontramos, na primeira passagem, Atos 2:23, que diz que Jesus foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. E no capítulo 4, 27 e 28, diz que os homens fizeram tudo o que a mão de Deus e o propósito de Deus haviam predeterminado. Então, veja, embora Deus tenha predeterminado a morte de Jesus, a sua crucificação, veja que em nenhum momento Deus deixa de responsabilizar os homens pelos seus atos maus. Daí, o texto diz assim, vós o matastes. Então, Pedro chama aqueles que crucificaram de Cristo de assassinos. Vós o matastes. E diz que os homens se juntaram para fazer o mal contra Jesus. Então, veja, embora Pedro reconheça que a morte de Jesus esteja dentro dos decretos de Deus, dentro de sua determinação, em nenhum momento Pedro deixa de dizer assim, vocês são responsáveis pelo que fizeram. Então, Deus usa os atos maus dos homens para cumprir o seu propósito, mas em nenhum momento Deus é aquele que realiza os atos maus dos homens. Os homens são os únicos responsáveis pela realização dos seus atos maus. Nós temos algumas passagens também, por exemplo, quanto aos irmãos de José, que intentaram o mal contra ele. Veja bem, Gênesis 37, 28, fala assim, e passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Então, o que é que nós temos aqui? A maldade dos irmãos de José, que o venderam como escravo para o Egito. Também, Gênesis 45, 7 e 8. José dizendo para os seus irmãos, Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus. Gênesis 50, 20. Vós, na verdade, intentastes contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Então, veja que mesmo José entendendo a providência de Deus, de que em última instância foi Deus quem o mandou para o Egito para conservar sua família viva,
Em nenhum momento José deixou de dizer assim, que na verdade não foram vocês que me enviaram para cá, foi Deus. Ou seja, Deus usou os atos maus de José para cumprir o seu propósito. Então, em última instância, foi Deus que mandou José para o Egito usando a maldade dos seus irmãos. Então, aquilo que foi um ato mau praticado por seus irmãos, Deus transformou em bem na vida de José. A teologia arminiana dos decretos de Deus é que Deus decretou todas as coisas com base no seu saber. Isto é, Deus sabia que as coisas seriam de determinada forma, então resolveu decretá-las. Então, os arminianos, eles falam muito na presciência de Deus. Deus fez isso, Deus fez aquilo, porque ele já sabia que seria assim e que seria dessa forma. Então, os arminianos falam muito na presciência de Deus, que Deus, por exemplo, escolheu alguém porque já sabia que aquele alguém ia crer, porque aquele alguém ia se arrepender. Então Deus toma a decisão com base no que ele já sabia que ia acontecer. Essa é a posição arminiana. Contra essa explicação arminiana, a confissão de fé insiste que, embora Deus saiba tudo quanto pode ou há de acontecer, não decretou coisa alguma por havê-la previsto como futura. Né? Então veja, Deus de fato sabe tudo o que vai acontecer, mas ele não tomou nenhuma decisão com base nisso. Os calvinistas, com base na confissão de fé, afirmam que Deus prevê todas as coisas como infalivelmente futuras, porque ele determinou que elas fossem assim. Então veja, tudo o que Deus sabe que de fato vai acontecer é porque ele determinou que acontecesse assim. Então, por exemplo, quando Deus elege alguém e essa pessoa se torna um crente em Jesus, Deus não elegeu aquela pessoa porque ele sabia que aquela pessoa ia crer, mas porque Deus não simplesmente sabia, não. Quando Deus sabe que alguém vai se converter, é porque o próprio Deus resolveu colocar no coração dessa pessoa a fé e o arrependimento para a vida. Então, quem é que Deus sabe que vai se converter? Aquele a quem ele elegeu, e Deus deu a essa pessoa o dom da fé e do arrependimento. Então, uma vez que Deus elegeu aquela pessoa para a salvação e Deus decidiu dar a ela a fé e arrependimento, então Deus prevê com certeza que aquilo que ele decidiu de fato vai acontecer. Então, aquilo que Deus sabe que vai acontecer é porque Deus determinou que aquilo acontecesse. A confissão de fé afirma que, pelo decreto de Deus e para a manifestação de sua glória, alguns homens e anjos são predestinados para a vida eterna e os outros são preordenados para a morte eterna, e que são específica e imutavelmente designados, e seu número é tão certo e definido que não pode ser nem aumentado nem diminuído. Uma vez que os decretos de Deus são eternos e a predestinação faz parte efetiva deles, então ela foi planejada antes que fosse o mundo criado, ou seja, antes do tempo, antes da história, isto é, ocorreu na eternidade. Todo aquele a quem Deus predestinou para a vida, ele o fez na eternidade, ele o fez antes que houvesse qualquer coisa criada. Então, a primeira coisa que Deus fez foi exatamente eleger os seus santos. Efésios capítulo 1, versos 4 e 5, e depois o verso 11, diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Nele em Cristo, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. A confissão de fé afirma que a predestinação de Deus visa a manifestação de sua glória. Ou seja, Deus não faz nada, em primeiro lugar, que não seja para a sua glória. Quando ele nos salva, é para a glória dele. Por exemplo, quando ele nos abençoa com alguma coisa, é para a glória dele. Tudo, em primeiro lugar, que Deus faz é para a glória dele, para o louvor dele. Temos que, então, aprender essa verdade. Por exemplo, quanto a isso, o Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 13, afirma que Deus tudo faz movido por seu amor e para patentear a sua gloriosa graça. Isto é, Deus tudo fez e faz visando a glória do seu nome. Então, Deus não faz nada que não seja, em primeiro lugar, para a glória do nome dele. Deus não faz nada, em primeiro lugar, que não seja para manifestar a sua glória.
Em Efésios capítulo 1, versos 6 e 12, diz assim: para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Então, note que tudo que Deus faz é, em primeiro lugar, para a glória dele. Tudo. Então, se ele nos dá um emprego, se ele nos dá saúde, se ele nos dá um livramento, se ele nos dá a salvação, tudo, em primeiro lugar, é para a glória dele. Para a glória dele. A Confissão de Fé insiste que Deus não predestinou ninguém por prever fé, boas obras, perseverança ou qualquer coisa na criatura que a isso o movessem, mas que ele nos predestinou movido pela sua livre graça e amor, e tudo isso para o louvor de sua gloriosa graça. Então veja, a gente citou lá acima que Deus ordenou tudo que acontece de forma livre e inalterável. Então veja bem, a nossa eleição para a salvação, a nossa predestinação para a salvação aconteceu de forma livre. Deus, por sua livre graça, Deus não foi constrangido por ninguém, Deus não foi influenciado por minha fé, por meu arrependimento, porque na verdade fé e arrependimento que o homem tem é um dom de Deus. Deus foi livre na escolha que ele fez de nós, Deus foi livre na predestinação para a vida que ele nos deu. Deus não foi forçado por ninguém, constrangido por ninguém e nem por nada, a não ser por seu próprio amor e por sua misericórdia e graça. Os que foram predestinados, e somente estes e ninguém mais, são remidos por Cristo, são eficazmente chamados para a fé em Cristo pelo seu Espírito, são justificados, adotados, santificados e guardados pelo poder de Cristo por meio da fé salvadora. Então, note que aqui nós temos que muitos são justificados, adotados, santificados e guardados. Quem são esses? Esses são aqueles que foram eficazmente chamados. E então eles são redimidos por Cristo. E quem são esses? São aqueles a quem Deus predestinou. A Confissão de Fé, na seção que lemos mais acima, chega a afirmar que o número dos que foram predestinados para a vida eterna, é tão certo e definido que não pode ser nem aumentado nem diminuído. Ou seja, se Deus predestinou 100, então 100 entrarão no céu. Não entrarão 99 ou 200, mas entrarão 100 e também não entrarão 101. E aqui eu trago um pensamento do Watchman, que, comentando Romanos 8, de 29 a 30, diz assim, aquele texto que diz: aos que de antemão conheceu, a esses predestinou, aos que predestinou, a esses também chamou, aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então, o Watchman, comentando isso, diz assim: se Deus na eternidade conheceu 100, então ele predestinou 100, chamou 100, justificou 100 e glorificou 100. Então ele diz, não pode Deus conhecer 100, predestinar 80, chamar 50, justificar 30 e glorificar 10. Então veja, e também ele também não vai glorificar 11. Ele não vai glorificar 101, ele vai glorificar 100. Então, o número dos predestinados para a vida eterna é tão certo e definido que nem aumenta e nem diminui. Ou seja, no céu não vão entrar 99 pessoas, também não vão entrar 101, se Deus, por exemplo, predestinou 100 para a vida. Alguém pergunta assim, mas se alguém que não está no grupo dos eleitos para a vida e desejar ser salvo, o que Deus fará? Deus o rejeitará? Olha, o desejo de ser salvo é colocado pelo próprio Deus no coração do pecador. E somente o pecador eleito tem esse desejo. O homem não eleito, aquele que não recebeu eleição para a vida, ele jamais terá o desejo de ser salvo. Então, quando o pecador tem desejo de ser salvo, Deus o salva porque foi o próprio Deus que colocou no coração dele a vontade de ser salvo. Então, a Confissão de Fé afirma que aqueles que não são predestinados para a vida eterna são preordenados para a morte eterna e para a desonra e ira por causa dos seus pecados. Esta ação de Deus teve como objetivo o louvor da sua gloriosa justiça. Então, note, tudo Deus faz para a glória dele. Naqueles que se salvam, a graça de Deus é glorificada. Naqueles que se perdem, a justiça de Deus é glorificada.
É isso que nós aprendemos da palavra do Senhor. Um detalhe aqui é que normalmente a gente ouve falar em dupla predestinação. Algumas pessoas usam essa expressão. Essa expressão é muito usada por crentes calvinistas que defendem a linha supralapsariana, que defendem a linha do supralapsarianismo. Aqueles que defendem a linha infralapsariana não usam a expressão dupla predestinação. Eles usam a expressão da confissão de fé que fala que os que serão salvos são predestinados para a vida eterna. E os que vão para a morte eterna são chamados de pré-ordenados. Então veja, a confissão de fé diz: aqueles que vão para a vida são pré-ordenados para a vida eterna. Aqueles que não vão se salvar são pré-ordenados para a morte eterna. Então a confissão de fé não usa o termo predestinação para a morte eterna, e sim pré-ordenação para a morte eterna. Então nós não usamos aqui a expressão dupla predestinação. Diante dessa afirmação, algumas pessoas dizem assim: se há predestinação para a vida eterna e pré-ordenação para a morte eterna, então Deus é injusto. Ora, essa é sempre a atitude de homens pecadores, de homens que não querem reconhecer que Deus é Deus. Né? Homens que têm uma ideia assim, muito humana a respeito de Deus. Então, quanto a essa declaração de que se há aqueles que são predestinados para a vida e aqueles que são preordinados para a morte, então por isso Deus é justo, eu chamo para responder essa questão o apóstolo Paulo. Paulo responderá melhor do que eu e melhor do que qualquer um de nós a essa acusação de injustiça de Deus. Paulo responde a essa acusação em Romanos 9, versos 14 a 24. Preste atenção à leitura desse texto. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás: de quem se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Então, nós temos aqui Paulo, apóstolo, respondendo à acusação que muitos fazem de que Deus é injusto. Paulo diz: Deus não é injusto. A salvação não é questão de justiça. A salvação é questão de graça. E o texto diz que Deus manifesta ou mostra a sua graça a quem quer, a sua misericórdia a quem quer. E a quem quer, Deus retira a sua misericórdia. Ele é soberano. Ele usa aqui a figura do oleiro. O oleiro pega uma massa e daquela massa ele faz um vaso para enfeitar um templo, para enfeitar um consultório, um escritório, enfeitar uma casa. E da mesma massa ele faz um objeto, um vaso para receber dejetos. O oleiro é soberano no uso que faz da massa. Paulo usa essa figura e diz: da mesma forma, Deus é soberano. A quem Deus quer salvar, ele salva. A quem ele não quer salvar, ele não salva. Então a salvação não é questão de justiça, é questão de graça. Aprenda uma coisa, meu nobre irmão, que Deus poderia mandar 100% da raça humana para o inferno e mesmo assim Deus ser 100% justo, perfeitamente justo, porque a salvação não é questão de justiça, de graça. Nenhum de nós merece a salvação. Todos nós somos pecadores, perversos, depravados, caídos e merecemos a condenação. Mas porque Deus é misericordioso, então ele resolveu manifestar essa misericórdia para alguns membros da raça humana e não para com todos. Então Deus é gracioso para com aquele a quem salva, sem ser injusto com aquele a quem ele não salva. A salvação depende da misericórdia de Deus e não da questão da justiça.
Então é isso que nós temos que entender. Muita gente não entende isso. Então, Deus predestinou alguns para a vida eterna e preordenou os demais para a morte eterna, segundo o insondável conselho de sua própria vontade, pela qual estende ou retrai sua misericórdia como lhe apraz. Então, a misericórdia de Deus, ele estende essa misericórdia para quem ele quer e ele retrai essa misericórdia para quem ele quer também. Deus não é obrigado a salvar ninguém. A conclusão da confissão de fé é que a predestinação é um alto mistério de Deus e deve ser tratado com especial prudência e cuidado. Não podemos tratar esta doutrina de qualquer maneira, mas com muita reverência, respeito, temor e tremor. Alguns lidam com este assunto de forma leviana. Devemos tomar cuidado. Este é um assunto muito sério. Concluo este estudo, essa mensagem, essa reflexão, exortando aos irmãos a se certificarem a cada dia de que foram predestinados para a vida eterna. E esta certificação se dará por meio de uma vida santa. Isso é importante, porque eu já conversei com algumas pessoas sobre predestinação, inclusive eu conversei outro dia com um pastor de uma igreja pentecostal, e ele me disse, bom, se Deus já me predestinou para a vida e eu vou ser salvo de todo jeito, então eu posso ir ali e sair com a prostituta e me satisfazer com ela, hoje, amanhã e sempre, porque eu sei que eu fui predestinado e vou para a vida. Esse pastor e tantos outros arminianos não compreendem que a predestinação do Senhor é sobretudo para a santificação. A Bíblia diz que nós fomos eleitos para a santificação. Então, aquele que tem a certeza de que é eleito, ele não se deixa levar por uma vida de libertinagem, de pecado, mas pelo contrário, ele se deixa levar por uma vida de gratidão, de louvor a Deus, por uma vida de adoração ao Senhor, como uma forma de agradecer a Deus por essa tão grande misericórdia que o Senhor manifestou para com ele. Aqueles que sabem realmente que foram predestinados para a vida eterna, não vivem uma vida mundana, não vivem uma vida de mentira ou de desonestidade, de fornicação, de prostituição, de adultério, etc. Pois eles sabem que a santidade é a marca dos que hão de herdar a vida eterna. Então, todo aquele que foi predestinado para a vida, foi predestinado para viver uma vida de santidade. Foi predestinado para viver conforme a imagem de Jesus. O Senhor nos predestinou para sermos conforme a imagem de Jesus. Então, se alguém se diz predestinado, mas vive uma vida mundana, leviana, essa pessoa está se enganando. Ela conhece a doutrina na sua cabeça, na sua mente, mas ela não conhece a doutrina na prática. Ela não conhece para que Deus predestina os pecadores. Deus nos predestina para uma vida de santidade e para o louvor dele. Tá bom, meu irmão? Então, eu espero que você tenha sido esclarecido quanto a esse assunto, algumas dúvidas tenham sido tiradas. Certamente, com essa reflexão pequena, eu não tirei todas as suas dúvidas, mas aí eu aconselho você a ler bons livros que vão lhe ajudar a esclarecer muitas dúvidas que você tem, ok? Então, muito obrigado aí pela companhia, um grande abraço, Deus te abençoe, amém.